Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos estar batendo um papo aqui agora sobre Flamengo, sobre bastidor do Flamengo e tal, uma loucura. Vamos falar aí sobre o nosso clube, demissão de Paulo Souza, não demite Paulo Souza. Vamos ver o Maurão falando de uma forma fenomenal daqui a pouco sobre isso. Então você que tá chegando aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, botãozinho vermelho aqui embaixo, não esquece, dá essa moral, se inscreve, aciona o sino e amassa o like, beleza? Se inscreveu? Então vambora, vamos estar comentando aqui as notícias do Flamengo, quando vocês podem ver aqui, ó, Júlio Miguel Neto, jornalista renomado. O Internacional estaria atento ao desenrolar e à situação de Diego Alves com o Flamengo. O goleiro, que recebeu sondagem do São Paulo no final do ano passado, a pedido do técnico Rogério Ceni, e nem quis ouvir a proposta, seria um desejo da equipe colorada. E você, torcedor rubro-negro, você liberaria o Diego Alves para a equipe do Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O fato é que o Diego Alves não tem mais espaço no time do Flamengo. Agora ele é o terceiro goleiro do Flamengo com a chegada do goleiro Santos. O goleiro Santos é o primeiro, o segundo é o Hugo e o terceiro goleiro do Flamengo é o Diego Alves, beleza? E ó, a apresentação do Ayrton Lucas e do goleiro Santos estão marcadas para acontecer amanhã, tá? A 1h da tarde no CT Ninho do Urubu, beleza? Vamos ver se o Braz vai falar alguma coisa sobre essa crise aí que vem acontecendo no Flamengo. Agora, gente, a gente vai estar lendo uma nota aqui da torcida Fla Nova Geração dizendo o seguinte, olha aqui, a torcida organizada signatária Fla Nova Geração, por sua diretoria representada, vem a público expressar sua total indignação com o futebol do Clube de Regatas do Flamengo, sua diretoria e com o desrespeito destes para com as torcidas organizadas. Convocamos integrantes e demais torcedores para um protesto pacífico no CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Assinado torcida Fla Nova Geração, ou seja, vai ter protesto. O Marcos Braz, ele havia marcado uma reunião com as torcidas organizadas, não cumpriu, ele cancela essa reunião. A partir do momento que ele cancela essa reunião, ele quebra um acordo. E na minha opinião, esse protesto já tinha que ter acontecido, iria acontecer lá no aeroporto, mas driblaram a torcida do Flamengo. É engraçado como toda hora dribla a torcida do Flamengo. Parece até que tá vazando informação aí pra diretoria do Flamengo, consegue driblar toda hora a torcida do Flamengo, mas dessa vez não vai driblar. Protesto lá no CT Ninho do Urubu, tá? Em razão dos últimos resultados, do desempenho que o Flamengo vem tendo em campo, desempenho vexatório, né, minha gente? Vamos tá vendo agora aqui, gente, o Mauro César Pereira largando a marimba e falando sobre esse absurdo que vem acontecendo no Flamengo. Vamos estar assistindo aqui agora ele lá no Bate Pronto, programa da Jovem Pan. Vamos assistir aí, gente. Falou dessa situação do Ilharão. A gente vai mostrar primeiro essa imagem que tá viralizando, ó. É o Paulo Souza, ele vira pro banco pra comemorar, aí ninguém vem, aí ele comemora sozinho. Calma aí, gente, deixa eu fazer... Não. Ele tá viralizando aí essa comemoração isolada do Paulo Souza. Agora, o que assustou muito, Mauro, não sei se você concorda comigo também, foi a saída de bola do Flamengo. Justamente por esse buraco no meio de campo, o William Arão não aparecendo para receber a bola, o Thiago Maia não aparecendo para receber a bola, porque era muito bicão para frente. Era bicão do Hugo, foi pior. Era lançamento do Davi Luiz tentando alguma coisa também, porque não tinha uma saída de bola, Vamp. É por isso, inclusive, que foram tantos erros de passe. Então, os jogadores têm culpa. Agora, o treinador também não tem que falar, alguém tem que aparecer. Mas ali eles obedecem? Bola. O cara tá passando o jogo se esgoelando desde a quarta-feira passada. Você acha então que uma desobediência total? Isso tá bem evidente. Alguns jogadores não seguem o que é mandado. O que o Gabigol fez ontem? O Gabigol sumiu do jogo e não procurou o jogo. O Gabriel sempre sai da área, vai pela direita, o Bruno Henrique entra pelo meio. Não participou do jogo, ele se omitiu do jogo. Eu não vi o jogo porque eu tava fazendo no mesmo tempo o jogo do Corinthians, né? Sofrendo do outro lado. Mas imagina só, o Paulo Souza veio da Europa. Eu sou o tipo mesmo latino, eu sou mesmo sul-americano, latino mesmo.
vai ter jogo, não vai, ó. Treina o time, tá na concentração, ó, não vai ter jogo. Pô, agora eu vou dar o treino, vai ser o jogo amanhã, onde? Vai ter o jogo. Então vamos montar o time. Ó, os caras ligou, não vai ter o jogo, não. Levou 1 hora, vai ter o jogo. Ficou o dia todo assim, dando notícia que ia ter jogo, sim, não vai. Sim. Imagina só o cara veio da Europa falando, nossa, a principal... O Ball não teve nem culpa, né? Não, o governo do Peru do país, mas chega uma notícia lá no Flamengo, vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter público, não vai ter... E até que o último momento, eu acho que às 7 horas... Foi por aí. Que saiu mesmo para dizendo. Foi até meio bizarro, né? Porque assim, o governo lá, um órgão do governo, determinou, não pode ter jogo. Aí logo depois... suspenso o toque de recolher. Porra, os caras não se entendem. Né? Aí teve o jogo. E lembre-se que nós estamos falando de uma decisão governamental. As fotos e os vídeos mostram o salseiro que estava lá em Lima. E quando aliás, eu estava lá na redação. O governo não tem nem 6 meses. Estava na redação, quando o Gabriel chegou, falou: o Asmar acabou de dizer que o Flamengo está tentando reverter a situação. Ele falou Flamengo, mas alguém está tentando reverter a situação. Eu falei, poxa, eu acho que difícil, porque tá aqui, eu tô lendo aqui decisão governamental, que é um negócio chique, né? Bandeira atrás, bandeira peruana, bandeira... Tava vendo o jogo do Atlético Paranaense quando chegou a notícia. Assim, acho difícil que... Aí daqui a pouco, confirmado o jogo. Então é um negócio bem, com todo o respeito, bem sul-americano, essa ida, né? E vai. O Juca Kfouri, ele trouxe uma informação no UOL, e o Juca Kfouri tem credibilidade, e ele coloca... que o Marcos Braz não teria escondido decepção com o Paulo Souza. Que ele teria dito o seguinte: está difícil, ninguém está gostando dessa indefinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado, mas não falo nada diretamente para não dizerem que estou interferindo. O Juca Kfouri trouxe essa informação no UOL, que o Marcos Braz teria falado isso sobre o Paulo Souza. A situação está ficando cada vez mais delicada. Mas nesses 2 jogos não teve experiência. Sim, mas ele fez experiência o ano inteiro, desde que ele chegou. Mas eles contratam um técnico de Portugal para quê? Mas, Mauro, então contrata o Ney Franco, à beira do caos. Mas ele precisa ter um entrosamento no time. Sim, mas você contrata um técnico de fora e você cobra o comportamento de um técnico brasileiro. O cara não conhece os jogadores, ele tem outro sistema tático, ele vai chegar aqui e vai fazer do jeito dele. Então não vai em Portugal viajar e trazer um técnico de fora. O cara vai mudar tudo. Não precisa ter um time titular. Não precisa ter um time titular. Tá no Campeonato Carioca. Porque o time não se entrosa, Mauro. Mas o time não se entrosa. É isso que eu falo. Traz o cara de fora e não quer aceitar as ideias do cara. Então pega daqui mesmo. O time do Flamengo hoje é uma bagunça. O time não se entrosa, principalmente... jogador, com certeza jogador. Porque há resistência. Os caras têm resistência. Eles não querem. O Flamengo contratou um técnico com uma missão. Isso foi dito pra ele. Com Vivo Fibra, você tem ultra velocidade de verdade para maratonar conteúdos Globoplay, seja qual... Tá? Isso é informação, tá? Programa de informação, certo? Isso é informação. Certo. O que foi dito para ele, nós precisamos tirar os jogadores da zona de conforto. Né? Ontem até escutei vocês falando no Canelada sobre a questão do time titular, tá, que o Flamengo não teve. O Flamengo teve um time titular durante 3 anos. E o que aconteceu com esse time titular? Acabou, não tem mais. O Everton Ribeiro, quanto tempo não joga bem? 1 ano e meio, 2, que ele não consegue ter regularidade. É porque o Tite convocou, ele tá bem? Não tá bem. O Tite convocou de forma até inexplicável pelo que ele apresentava no clube. Então trouxeram um cara para tirar os jogadores da zona de conforto e estabelecer disputa por posições. Foi exatamente o que ele fez. Ah, mas o Ribeiro não joga na ala esquerda e tudo. Então, eu tô tentando arrumar um lugar para você no time, bonitão. Você vai jogar aqui ou então você não vai jogar. Reserva, ficou na reserva. Ontem jogou porque o Arrasca estava fora. Senão ficaria no banco. Ele jogou de meio campista ontem, na posição que ele gosta. Jogou bem? Também não jogou bem. É novidade? Não é novidade. Agora, o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindel, eles foram buscar um técnico lá fora para fazer a intervenção. O cara está fazendo. Olha, sua missão é essa aqui, bonitão. Você vai mexer nesse vespeiro. Tá legal, me dá a luva aqui, tá aquela máscara, ele vai na casa de marimbondo, ele tá fazendo isso. Agora os marimbondos estão ali loucos, né? Então você tem que saber lidar com isso aí. É o que está acontecendo. Não se faz uma mudança desse tipo, que a diretoria não fez a reformulação de elenco sem baixas e sem crise. Vai ter crise. Agora, para solucionar a crise, você tem que ter uma intervenção. Vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça dos jogadores. Aí vai fazer o quê? Fortalecer esses jogadores, vai mandar embora um técnico, pagar mais uma multa elevada, em euros, provavelmente, para trazer um outro para quê? Para comer na mão dos caras. Mauro, e aí tem um detalhe que é importante. Eu falei com uma pessoa próxima aos jogadores outro dia. 2 pessoas me falaram essa semana, isso para mim não é novidade, que a maioria dos atletas gostava muito do Rogério. Não, o Rogério Ceni, tudo, gostava dos treinamentos e tudo. O Rogério ouvia mais os jogadores do que o Renato.
O Renato, quando fazia a alteração, fazia dane-se. O Rogério conversava, tô tirando você, Vanderlei, que o Bruno vai jogar hoje, porque esses adversários assim e tal, eu quero te poupar pro jogo do domingo. O Rogério conversava com os jogadores. O Rogério reformulou o time, ganhou o Brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guanabara e ganhou o Campeonato Carioca. 4 taças. Ele ganhou. Taças que o Flamengo perdeu já recentemente nesse pentavice histórico. O que eles fizeram para o Rogério ficar? Nada. Nada. Se eles gostavam do Rogério, por que não teve um líder de elenco? Que nas muitas entrevistas que eles dão, rede social, que eles são tão ativos, né? Bom em foto, todo mundo bonitão ali, com as famílias reunidos, é uma coisa linda. Não né? acredite Só falta em aquela apoio de manteiga. jogador, Né? né? Não, e nunca. Então, por que nunca fizeram? Acredite em apoio de jogador. Exato, mas o que acontece? Você sabe agora dizem em off que os jogadores gostavam do técnico. Mas não fizeram nada pela permanência dele. Quem fritou o Rogério foram pessoas dentro do CT e a Flávia Mimi, que na rede social bateu até o cara cair. Aí deu no que deu. Trouxeram o Renato, que estava na praia jogando futebol, ele tinha nada com isso, deu tudo errado. Aí traz um técnico agora para reformular, aí não está gostando. Se de fato o Marcos Braz falou isso, o que ele quer então? O que o Marcos Braz espera? Eu mesmo, Isso se eu pudesse. Do Juca que foi, eu mesmo, se eu pudesse, se eu conseguir falar com o Marcos Braz mais tarde, eu vou perguntar para ele: vem cá, você está insatisfeito? O que é que você espera? Eu pergunto e trago a informação depois que você conseguir falar com ele. O que é que você espera? Você traz um técnico de fora para quê? Sabe, não dá para entender qual é a lógica. E a pergunta para o Mauro e para o Osmar, que ambos conhecem o Flamengo muito bem, né? Pelo menos eles sabem as coisas que acontecem e o que pode acontecer. Mauro César, esse programa de informação. Sim. Os marimbondos vencerão ou serão dominados? Aí depende do Marcos Braz e do Landim, né? Se eles apoiarem o cara que veio mexer na casa de marimbondos, eles não vencem. Agora, se baixar a guarda para eles, vão dominar e isso não vai ter solução. E o histórico não é muito bom, que já é o quarto técnico em menos de 2 anos, né? Sim. O histórico normalmente diz que o técnico sai e os caras ficam, né? Mas vamos ver se vai mudar agora. Né? Não, e a briga dele no vestiário foi com 2 jogadores muito importantes. Foi goleiro, com o Gabigol, né? E a Arrascaeta. E o goleiro tem. No vestiário do Fla-Flu. Depois do jogo ele brigou. Gabigol e a Arrascaeta. E o goleiro tem. No vestiário do Fla-Flu. Depois do jogo ele brigou. Não. Foi mais no intervalo. Vocês não fazem o que eu mando. Eu tô sozinho. Vocês querem jogar sozinhos. E o Arrascaeta foi olhando pro Arrascaeta e pro Gabigol. O Arrascaeta não reagiu. O Arrascaeta abaixou, tirou a chuteira, até porque ele é mais reservado. O Gabigol reagiu. O Gabigol falou, mas calma, eu tô fazendo o que você tá mandando, eu tô voltando. E aí teve uma certa discussão. Agora, esse que é o problema. Eu acho sim, os jogadores têm muita culpa. Agora, se ele não tiver quase o grupo inteiro na mão, Mauro, é a diretoria que vai ter que interferir. É lógico, a responsabilidade vai ter que maior... deixar ele falar, vai ter que respeitar o cara, ele. Da diretoria. O presidente do Flamengo foi até o CT na véspera da final. E quando lá chegou, todos os relatos de quem presenciou a conversa, de que ele foi para dar um apoio moral. Ele quando foi... Já questionei isso ao Landim, inclusive, estou esperando a resposta sobre isso. Quando ele foi eleito, quando ele era candidato, no primeiro mandato dele, ele falava coisas do tipo, eu vou dirigir o clube, se eleito, como eu faço com as empresas, onde eu sou dono, CEO, diretor, cargos importantes que ele ocupou em várias organizações nessa área de petróleo e gás, que é onde ele atua. Ou seja, se não funciona... adverte, demite, troca, como é no mundo corporativo. Então tá bom, faça isso. Faça isso. Você imagina o seguinte, se numa empresa do Landim ou de qualquer outro desses empresários, você tem um setor contábil, né? A parte financeira. Aí entra o novo gerente financeiro e o cara resolve mudar os métodos de trabalho. Agora a gente vai usar esse outro programa aqui, isso aqui não vai ser mais, esse procedimento está ultrapassado, não quero mais, vamos mudar tudo aqui. O cara foi contratado para isso. Aí os funcionários não gostam. Eles fazem o quê? Fazem corpo mole, erram nos cálculos, dão prejuízo financeiro à empresa. Se fizerem isso, são demitidos. Por que no futebol o funcionário derruba o chefe novo que ele não gosta? Só no futebol tem isso. Nesse caso, até quando esse amadorismo vai imperar? Isso é amadorismo, isso não é profissional, gente. E se o jogador não serve, se for laranja podre, como se diz na gíria do próprio futebol, então você vai tirar esse cara fora do elenco. Se ele quiser, ele é pago para isso. Está insatisfeito? Então vai lá e fala, eu não gosto do técnico, não quero jogar mais aqui. Vamos tentar encontrar uma saída para você. Você tem contrato, vamos tentar negociar. Qual o caso do Isla? O Isla está esperando surgir proposta no meio do ano. O filme dele está queimadaço. Se bem que se os outros dois não jogarem, amanhã cai no calo dele uma oportunidade, embora não acredite que ele vai voltar a jogar bem. Né? Tem várias especulações, talvez times chilenos, mas só pode ser no meio do ano. Então acho que essa relação é que tem que mudar. Não dá mais futebol ser dessa maneira, gente. Isso tem que acabar. Isso até quando? Aí você fica falando de trazer técnicos de fora, com uma outra mentalidade, e gerentes profissionais que têm que ser formados, e a gente continua com a mesma mentalidade dos anos 40. O futebol pré-transição do amadorismo para o profissionalismo. E nesse caso, o Flamengo tem mais um componente difícil para decidir quem vai agradar.
Quem decide no futebol do Flamengo, nesse momento, aparentemente, vendo de fora, né, é o Marcos Braz. Lembre-se que ele é um político. Isso não pode ser desvinculado. Imagine desvincular isso de político. Ele foi eleito porque ele é um cara vinculado ao Flamengo. O Flamengo estava num grande momento, teve mais de 400 mil votos por cima, sem dúvida alguma. Tá certo? E que é um cara claramente que quer continuar na política. E esse cara é esse cara que decide. Então ele vai ouvir realmente nesse imbróglio todo aí o que pensam os líderes, né, das torcidas organizadas. Porque no Brasil todo, eu não sei se no Flamengo é assim, mas imagino que se não for é muito próximo, os políticos usam muito nas campanhas políticas pelotões de torcidas organizadas como seus, digamos assim, parceiros na luta para conquistar votos. Não, e ele sempre teve. Ele sempre teve uma boa relação com as organizadas. Isso aí é notório. Até antes de ser político. Sim. Aí depois não, e outra, veio a ideia que poderia ser político. Não, e outra coisa também, galera, deixa o like, 27 mil pessoas simultâneas já no YouTube. Deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Agora, o próprio Marcos Braz, Vamp, ele falou ontem o seguinte: você acha que eu seria idiota, burro, com 50 anos de futebol, de marcar uma reunião com organizadas sem o conhecimento dos jogadores? E o Davi Luiz também ontem falou que os jogadores conversariam com a torcida, que tinha que estar todo mundo abraçado, todo mundo unido ali nessa situação. Agora, o que o Mauro falou, realmente, você já teve lá dentro. Jogador realmente derruba treinador, Vamp? O jogador, cara, é uma Libertadores. É uma competição importantíssima. Era uma final de Campeonato Carioca que o Flamengo poderia ser tetracampeão pela primeira vez na história. O jogador realmente, ele pode fazer corpo mole mesmo em situações tão importantes para o clube, Vamp? Você já viu isso acontecer? A gente jogou 22 anos, a gente sabe o que acontece isso. Principalmente com quem não tá jogando, né? Não é que se o treinador tem um grupo todo na mão. Né? Quem não tá jogando nunca tá satisfeito. Agora, o que me surpreende é o seguinte, assim, os líderes, vamos falar. Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, todo mundo junto falou, vamos sentar aqui, vamos chamar as torcidas organizadas pra gente conversar. Eu queria saber o que eles vão falar pra torcida organizada. É isso que eu quero saber, o que eles vão falar. Eles já se conhecem. Não, sei, mas eu quero saber assim, o que vai falar, gente, A verdade é o seguinte, a culpa aqui não é do treinador, da comissão técnica. Invista online com Binomo. Membro categoria Olha o anúncio, brincadeira. Junte-se aos mais de 1 milhão de binomistas que já estão gerando renda extra. Binomo, investimentos confiáveis ao seu alcance. Pensa em quando e para onde será sua próxima viagem. Esquece a parte difícil, que são ou da diretoria, nós que não estamos jogando nada. É isso que eu queria saber, o que é que vai falar para organizar. Eles não vão falar nada, eles só vão ouvir. Não, mas eles que convocaram. Não foi... O Osmar ontem deu uma notícia aqui que foi os jogadores, líderes que pediram para ter a reunião, não é isso? O Everton Ribeiro deu uma entrevista. Uma coisa a torcida chegar... Falando que nem sabe disso. Que não é natural. Ele falou natural não mas deu a entender ali que não sabe muito bem disso não. Quer dizer, tem um ruído no meio aí. Não sei se todos eles estão de acordo. Eu acho que não tem que... Assim, eu entendo o seguinte, eu não sou contra a organizada, pelo contrário, sou a favor. Embora não seja favorável a certas atitudes das torcidas organizadas, elas acompanham o time em qualquer situação. Você pega ontem, o Santos jogou contra o Banfield. Foi um ônibus que fase do Santos da torcida também. jovem daqui até os arredores do Buenos Aires para ver o jogo. Os caras acompanham o time e tal, mas eu acho que isso não dá a eles o privilégio de poder conversar com o jogador. Tem aquele camarada que vai a todo jogo, viaja por conta própria, acompanha o time. Todos os clubes têm isso, né? O corintiano, o São Paulino, o palmeirense, o santista, o colorado, o que for. E nem por isso esse cara vai ligar pro dirigente e falar assim, olha, eu fui a todos os jogos do meu time esse ano, todos os jogos, tá uma porcaria, eu quero lá conversar com os jogadores. Não vai, não tem esse direito. Você tem o direito de protestar, vaiar, comprar seu ingresso, é isso. Ou não ir ao jogo, se você achar que tá uma porcaria e não quiser apoiar os caras, você pode também não ir, senão obrigado a ir ao jogo. Agora, ter o direito de ir lá para... Porque o que acontece? Reunião com a organizada tem uma pegada de intimidação. Sempre tendo pegada de intimidação. Sem dúvida. Os caras vão lá para quê? Para falar grosso com os caras. Mesmo que falem mais ou menos, é aquela coisa, né? Acabou o amor, agora vai ser o terror. Domingo estavam cantando isso lá no aeroporto. Então eu acho que o clube não pode estabelecer isso como algo. Ele pode entrar aqui e não falar de boa. Exato.
Exato. Porque é uma estratégia, né? É muito claro que isso é estratégia de diretoria para diminuir a pressão. Sim, não há dúvida. Total, para ter menos manifestação. É o que o Mauro falou aqui. O Vampeta jogava no Corinthians, e o Edilson, aquela galera entrou da Gaviões, achei impressionante. Eu sempre fiquei pensando nisso. Pô, com facilidade, o importante vai estar aberto, né? Que nem parque público, eu dei né? sorte, mano. Todo mundo entrou assim, uma galera entrou no Corinthians para atacar os jogadores. A gente é eliminado... interessante, o portão estava aberto. É parque público, entra quem quer, no local privado. Nós fomos eliminados na quarta de noite pro Palmeiras nos pênaltis. Eu estava convocado para jogar as eliminatórias. Eu fui na quinta de manhã cedo para Teresópolis e aí estava treinando. Quando eu voltei para a janta que eu vi aquelas imagens, né? Aviões, todo mundo lá, o Edilson saindo no carro. Essa eu escapei. Ele é muito engraçado. É basicamente isso, né, gente? Essa crise no Flamengo que se instalou aí, uma loucura, uma doideira. Vamos torcer para que melhore, né? Mas o negócio tá feio. Se inscreve no canal, não se esquece. Dá essa moral, se inscreve, se não, amassa o like. Valeu, galera. Beijão, tamo junto. Saudações de Brunegres.